Olá, bom dia. Hoje mais um domingo e nós podemos estar na presença do Senhor nosso Deus. Que alegria poder experimentar esse momento, né? Hoje está friozinho, gostoso por aqui. Não sei se aí ao redor da sua casa tá, mas aqui tá mais fresquinho, graças a Deus. A gente não tá naquele calorão lá, né? Mas tá fresquinho e a gente tem que agradecer a Deus, né, por tudo quanto Ele tem feito em nosso benefício. Você pode ainda chamar mais alguém, convidar outras pessoas para poder estar aqui com a gente e a gente poder ter esse momento em volta da palavra, pensando, né, nas coisas de Deus e também falando um pouco sobre os nossos lares, a nossa família e a gente colocar nossa vida na presença do Senhor nosso Deus, ok? Hoje é um dia também especial na Igreja Presbiteriana do Brasil. É o dia da mocidade presbiteriana, o dia do jovem presbiteriano, né? Então a gente celebra sempre no terceiro domingo do mês de maio. A gente tem a celebração, né, de colocar diante de Deus, né, a vida dos jovens, orar por eles e agradecer a Deus por tudo quanto Deus tem feito na vida deles, tá? A gente vai ter um momento depois para agradecer e orarmos, né, pedindo a Deus que possa conduzir a vida dos jovens da nossa igreja, ok? Hoje a moçada não teve até o encontro lá, né? A Milena estava passando um pouquinho de mal, Thales, né, pediu para dar uma folguinha hoje e a gente poder orar também pela Milena, pedindo a Deus pela saúde dela, ok? Deus abençoe as nossas vidas. Vamos então, nós vamos ler aqui o Salmo de número 25 para início desse nosso encontro. Oração por auxílio divino. Oração de Davi diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos no seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivie-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti confio. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Alivia-me das tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Esse salmo fala de Davi, um grande rei, sofria muito, né, por causa do seu reinado. Não falo do caráter de Davi em si, mas da missão que Davi tinha. Então ele era sempre perseguido, porque ele estava cumprindo a ordem de Deus. Então ele fala sobre os inimigos aqui.
talvez a realidade nossa seja diferente, não contemplamos aqueles ou esses inimigos que Davi contempla e fala sobre ele, mas falamos das nossas lutas, das nossas tribulações, das nossas dificuldades. Então o Salmo fala de duas coisas, né? A intimidade do Senhor para aqueles que o temem, ou seja, para aquele que adora o nome do Senhor, e aí então ele vai conhecer a intimidade, mas o texto fala do alívio que Deus pode trazer em meio às tribulações, né? Deus tem muitos planos para as nossas vidas e Ele direciona cada um desses planos, né? E nós estamos debaixo do cuidado dEle, do direcionamento de Deus sobre nossas vidas. Vamos orar. Deus, muito obrigado pelo cuidado do Senhor sobre nós. Queremos sempre lembrar, ó Deus, o quão presente o Senhor está na nossa vida e o quão pequeno nós somos, fracos, e desejamos, ó Pai, que o Senhor renove a nossa força, a nossa esperança, que a cada dia, ó Deus, nós sigamos diante, ó Deus, daquilo que o Senhor tem apontado para nós, para que possamos, ó Deus, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e que nessa manhã o nome do Senhor seja glorificado. Hoje é domingo, é um dia reservado para o Senhor. E nos debruçamos da Tua palavra para poder examiná-la, lê-la e aplicar, ó Deus, essas verdades a nós, especialmente quando falamos de família. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Eu queria ler aqui, né, um dos nossos hinos que nos ajuda, né? O salmista Davi, ele viveu em torno de 3.000 anos atrás, e ele escrevendo esse salmo fala da confiança que ele tem em Deus. E eu gostaria agora de falar da confiança que nós podemos ter. E aqui nós temos o hino de número 18 e o título dele é Deus dos Antigos. E diz assim: Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz. Sê nosso esteio, guia e proteção, tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime e assolação, dos tempos maus de um mundo em confusão, seja teu braço o nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em seu labor. No testemunho do teu grande amor, as nossas vidas vêm fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. É uma oração, né, que declara que o Deus dos antigos, que foi o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Davi, também é o mesmo Deus que age nos dias de hoje. Então nós podemos confiar sempre nesse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que rege todas as coisas, com braço forte, com mão forte, e nós podemos confiar nele, pois ele tem cuidado de nós. Glória a Deus por isso, né? Como eu disse, hoje é o dia do jovem presbiteriano, então lá no início talvez você não tenha ouvido, então se tem aí um jovem próximo a você, você vai ter a oportunidade de orar, agradecer a Deus pela vida dele e também manifestar nos grupos, né, da nossa igreja a sua gratidão, né, pela vida dos jovens da nossa igreja. Separe um tempo, né, para orar por eles, pedir a Deus pela vida deles, colocar diante do Senhor para que haja direcionamento, né? Hoje é domingo e como a gente tem feito sempre, né, a Junta Diaconal está de plantão na igreja, né, com alguns objetivos. Lá eles estão recolhendo e recebendo de você a sua doação de alimentos, cestas básicas e alimento. Nós já distribuímos quase 30 cestas básicas, né, que nós recebemos de doação, elas estão sendo distribuídas, tem outras chegando agora. Nós estamos fazendo também, né, um chá de fraldas infantil, então você vai poder levar lá e a gente poder fazer a entrega no momento necessário. Estamos confeccionando 500 máscaras, né, de tecido para doação. Nós já conseguimos, né, em torno de 70% de doação desse material e tem uma turma trabalhando, mas você pode contribuir com material, com mão de obra e também financeiramente. Então a Junta Diaconal está lá
para poder receber. Iniciamos também a campanha do agasalho e eu queria que você desse uma mexida no guarda-roupa, né? Mas antes de abrir o guarda-roupa, abre o coração. Porque às vezes você abre o coração, abre o guarda-roupa, mas o coração está fechado. Você não consegue tirar e nem dedicar um tempo para encontrar. O que nós estamos recolhendo? Calçados, roupas de frio e também, se você tiver manta, cobertor, essas coisas que possam, né? Nós vamos procurar as famílias que têm necessidade e a gente vai fazer todas essas doações, né? Então você pode contribuir com alimento, você pode contribuir com agasalho, você pode contribuir com doação de máscaras e você pode contribuir com a fralda, né? Então tudo isso você pode fazer nesse momento que você der um pulinho lá na igreja, né? Não está acontecendo, tendo reunião, mas a junta diaconal está lá escalada, né, para fazer essas coisas, tá? Conto com a sua ajuda e a sua colaboração. Nós somos em torno de 100 famílias, mês de maio é o aniversário da nossa igreja, então é um presente, né, que nós estamos dando àqueles que têm necessidade. E lembrando que Jesus disse que todas as vezes que ajudarmos a um desses mais pequenos, ou seja, quem tem necessidade, nós estamos ajudando a ele. Fizemos o bem a essas pessoas, nós estamos fazendo diretamente o bem a Cristo Jesus, o nosso Senhor, tá? Mês de maio, aniversário da igreja, né? Nós estamos completando 31 anos, a gente tem falado para não esquecer da memória e ter boas lembranças. E você está me devendo alguma foto histórica que você precisa mandar, né? Alguns irmãos mandaram, mas eu acredito que você tem alguma coisa aí, né? E o último é a foto da sua família. A foto da sua família ainda não chegou, eu preciso dela até sábado dessa semana, então você tem que mandar para mim essa foto, senão eu vou escolher, né? O Facebook está aí eu faço a escolha e depois a gente faz o projeto que a gente está terminando aqui, tá joia? Tem uma turma batalhando, fazendo outras coisas aí, e tudo isso para a gente poder comemorar o aniversário da nossa igreja, comemorar, né, o mês de maio. Então lá no finalzinho a gente vai fazer o encerramento geral, ok? Vamos lá então para a nossa meditação nesta manhã. Mateus, capítulo de número 19. Nós leremos Mateus, capítulo de número 19. Leremos os versos 4, 5 e 6. Mateus 19, de 4 a 6. Ok? Esse texto de um diálogo de Jesus, né, com alguns religiosos, na questão sobre casamento, divórcio, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a vida conjugal, ou sobre como que Deus apresenta uma visão realista para nós sobre o casamento, né? Porque família é o lugar de se ter uma visão realista sobre o casamento. Olha como diz o texto aqui, Mateus, capítulo 19, versos 4, 5 e 6. Diz assim: Então respondeu-lhe: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Irmãos, esse texto é um texto que traz para a gente muitas realidades. Eu vou focar aqui nessa questão da visão realista sobre o casamento, né? Pois família deve ser um lugar de visão realista sobre o casamento. Por que eu trato disso, né? No mês de maio a gente está falando sobre esses álbuns de família, e a gente precisa então fazer esses recortes na nossa história. Eu acredito que muitas pessoas, quando veem a história de casamento de muitos casais, eles talvez não desejem nem sequer pensar em casamento. Ou quando pensam de forma depreciativa. Existem outros que tiveram excelentes experiências, excelentes modelos
E eles ficaram tão felizes que também desejaram essas realidades. Mas existem também aqueles que não conseguiram fazer avaliação nenhuma da realidade positiva ou negativa, mas porque ainda são pessoas profundamente ingênuas sobre a realidade do casamento. Então elas precisam amadurecer. Então os recortes ou os nossos álbuns, né, de família podem contar a história. Conta a história dos nossos pais, conta a história dos nossos avós, dos nossos tios. Também nesses recortes nós encontramos parentes mais distantes, mas todos eles tiveram, né, experiências nessa realidade do casamento. Existem aqueles que já estão casados e eles precisam tomar cuidado também, pois eles estão construindo a própria história. E existem agora os mais novos, que já estão pensando, né, nos casamentos, né? Alguns jovens na nossa igreja já têm conversado sobre isso, falado em noivado, né? O Arthur, mas a Emily já tem aí algumas datas, já está conversando sobre isso, né? O João, mas a Késia já está lá conversando, e tem mais uns outros aí que estão elaborando seus planos para casamento. Então todos esses precisam passar por esse amadurecimento e conhecer a realidade. Então você pode construir um álbum e ele começa agora, né? Quando você começa a namorar, vem o noivado e aí o casamento. Mas você pode olhar também os álbuns de história. E nós olhamos para os álbuns bíblicos, né? As histórias bíblicas, os registros bíblicos e o que eles têm a nos informar. Se você for dar uma olhadinha nos casais bíblicos, quase poucos você encontra neles a ideia dos casais extremamente bem-sucedidos, que nunca tiveram uma discussão, nunca tiveram uma dificuldade. Se você é um leitor bíblico e consegue observar, as famílias bíblicas também enfrentaram grandes dificuldades, né, no relacionamento conjugal, no relacionamento entre marido e mulher, né? Também encontramos os altos, quando eles declararam amor, demonstraram perdão, reconciliaram e acertaram a caminhada. Ou seja, não existe, né, família perfeita, existem famílias em processo. Aí sim, não existe uma família completa, não há um casal completo, mas há um casal em processo. E progredir é muito, muito mais importante do que ser perfeito, porque às vezes nós queremos buscar a perfeição e vamos maquiar a realidade. Então a perfeição ela traz consigo um risco muito grande, mas talvez devêssemos defender a progressão, né? Como é que nós estamos desenvolvendo aquele casamento que iniciou 10, 20, 30 anos, já não tem mais as mesmas pessoas, o marido já mudou de pensamento, tem outros ideais, tem outra visão, a esposa mudou também o entendimento, às vezes a vida, todas as coisas podem fazer-nos mudar. Então, quando nos casamos, casamos verdadeiramente com uma pessoa e com as suas experiências. Mas com o passar dos anos, essas pessoas, se elas não cuidarem e não amadurecerem também no relacionamento conjugal, elas resolvem desistir destas coisas. Por isso, então, existem 3 modelos básicos para que você possa definir um casamento. E pessoas que pensam assim. Existe a visão pessimista. Então, tem pessoas que olham para o casamento e dizem que é a pior coisa da vida. As brincadeiras existem, né? Quando um vai casar, você vai se enforcar e aí então você vai perder a liberdade, né? Essas são realidades. Então, piadas de diversos modos, umas que têm até uma característica, né? Assim, de risos e tal, mas outras são até indecentes e talvez nem devêssemos participar de tal tipo de piada, né? Mas existe essa visão negativa, essa não é a visão bíblica. Deus não vê o casamento como algo mal, né? A Bíblia diz que Deus olhou para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só. Então a visão divina, a visão bíblica é de que o casamento é algo bom. Então eu não posso ter uma visão pessimista. Isso acontece porque a gente passa a fazer uma leitura do momento, da circunstância e não da realidade e objetividade e o objetivo do casamento, né? Existe o outro lado, que é a visão, né, otimista, e a visão extrema otimista, ela pode trazer para a gente a ideia da ingenuidade,
de dizer que no casamento tudo é flores, tudo dá certo, tudo vai bem, que não há dificuldade nenhuma, que casou então eu vou ser a pessoa mais feliz. E é muito comum as pessoas entrarem na realidade do casamento esperando a perfeição, ou seja, o bom tratamento, o cuidado, a atenção, que tudo vai dar certo, que não vai haver discordância, né? Alguns autores que falam sobre casamento, para não sermos excessivamente românticos ou excessivamente otimistas, ele diz que todo casamento deve começar com um homicídio. E então o rapaz tem que matar a princesa e a princesa tem que matar, a moça tem que matar o príncipe, porque lá no casamento ele pode descobrir que não existe esses dois lados. E talvez você case com uma pessoa que tem muita dificuldade de relacionamento, mas vai ser o momento de tratar essas coisas. Então ser otimista demais pode trazer um grande problema no seu relacionamento conjugal, né? Certas palestras que eu vi, alguns pastores falam sobre o excesso do romantismo sendo um problema. A falta dele é um problema, mas o excesso dele é a ideia de que tudo vai dar certo. A gente vive até debaixo da ponte, mas quando se casa, depois você vê que é outra realidade. A vida é muito mais dura na relação conjugal e a gente precisa então tomar cuidados. Se eu não devo então ser extremamente pessimista ou extremamente otimista, o que eu preciso ser, né? Biblicamente, nós precisamos encontrar aquilo que é real e não aquilo que é o ideal. A Bíblia aponta para os ideais, mas a Bíblia diz que os ideais, eles estão postos além do pecado, acima do pecado. Então Deus tem para nós um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, um tempo de alegria, mas Ele fala dessa realidade lá no futuro, onde não vai haver dor, nem choro, nem lágrima. Mas enquanto vivemos, né, antes dessa realidade da ausência do pecado, nós vamos sofrer. Então nós precisamos entender o que é real no casamento, o que é realidade, né, na relação conjugal. E a gente começa olhando para os planos de Deus, né? Primeiro plano de Deus que nós encontramos nesse texto, e o texto diz assim: não lestes que desde o princípio, ou seja, lá no início, Deus tinha um pensamento e Ele estabeleceu esse pensamento. Qual é o pensamento de Deus? Ele fez homem e mulher. Então o início do casamento está aí. Ele fez macho e fêmea e Ele deu então características a cada um. Na criação, debaixo da criação de Deus, nós somos iguais. E no casamento, às vezes, encontramos dificuldade, não temos uma visão realista por causa disso. Por não entendermos que homem e mulher, diante da obra criadora de Deus, somos iguais. Nós não somos melhores, não há uma pessoa mais importante do que a outra. O homem não é mais importante que a mulher e a mulher não é mais importante que o homem. Nós somos imagens e criação de Deus. Pedro fala sobre isso. Pedro fala sobre como nós devemos olhar o dom da vida, pois Deus deu a vida ao homem e deu também a vida à mulher. Ou seja, nessa relação, todos nós somos iguais. Todos nós temos as mesmas necessidades. Temos necessidades espirituais. Tanto homem quanto mulher têm a manifestação da sua necessidade. Caracteristicamente, nós percebemos que as mulheres têm uma tendência maior à espiritualidade e os homens uma tendência menor. Mas como alguém disse, talvez a manifestação feminina seja mais visível, seja mais presente do que a manifestação masculina. E a gente encontra essa realidade, mas um não é melhor do que o outro. Todos os dois devem se esforçar, buscando a Deus nas suas intimidades, falando com Ele sobre a sua espiritualidade. Existem as nossas necessidades físicas. Tanto o homem quanto a mulher nasceram com essas necessidades físicas e nós podemos fazer todos os quadros comparativos, todos os homens e todas as mulheres receberam isso. Nós temos as exceções para justamente confirmar que existem regras e os homens devem ser respeitados nas suas necessidades, as mulheres devem ser respeitadas nas suas necessidades. Emocionalmente,
Todos nós temos necessidades. Os homens trazem as suas características, as mulheres as suas características. E nós sabemos e devemos aprender como lidar com cada uma dessas realidades. Então nós somos seres espirituais, somos seres físicos que necessitamos desses cuidados e somos seres emocionais. Então na relação conjugal entra a nossa emoção, entram os nossos compromissos e nós construímos. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher tem privilégios, recebeu formação e Deus os estruturou para que pudessem viver nesse mundo. Mas na relação conjugal e na relação família, Deus então trouxe uma estrutura para essa relação, onde o homem tem um papel, agora é papel, e a mulher tem o papel dela. Então não são papéis iguais. Na criação, todos iguais. Mas na relação conjugal, papéis. O homem recebe o papel de liderança. O homem recebe o papel da responsabilidade. O homem recebe o papel de amar. São essas três informações que nós podemos passar em princípio da realidade do papel do homem. Então, primeiramente, desde o início, Deus foi quem criou essa realidade conjugal. No início, Deus criou homem e mulher e os constituiu em forma igual. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos as mesmas necessidades. Todos nós tivemos os mesmos privilégios na formação. Somos macho e fêmea, assim como a Bíblia nos diz, homem e mulher. Mas na constituição do casamento, quando diz que o homem não deve estar só, nós encontramos então papéis. E o papel do homem é de liderar, ser responsável e amar. E o papel da mulher é um papel de missão, é um papel de submissão, ou seja, de contribuir para que o sucesso do homem seja algo tangível. Então ela é uma companheira idônea, é assim que a Bíblia diz. Adão tem aquela que é igual a ele. Então o homem tem a sua esposa e ela deve utilizar da sua faculdade, da sua inteligência. Aqui não é subserviência, não é papel de humilhação, mas é uma missão. Então o homem recebe a missão de liderar e conduzir e a mulher de dar apoio para que o sucesso venha, para que aconteça. A Bíblia diz que a mulher é aquela que edifica o lar. É aquela que faz com que o lar seja um local, um ambiente de paz, de tranquilidade e até mesmo da presença maravilhosa de Deus. E por fim, nós encontramos o apóstolo Paulo falando de como a mulher deve tratar o seu marido, né, como consideração. Então nós encontramos aqui uma diferença. Enquanto que as mulheres devem receber de seus esposos amor, né, as suas esposas devem dar aos seus maridos respeito. Então o papel da mulher é ser auxiliadora nessa história, o papel da mulher é ser bênção no lar e o papel da mulher agora é respeitar e honrar a figura masculina devido ao seu papel e a importância, isso segundo as Escrituras. Mas lembre-se, nem o homem nem a mulher tem autoridade para humilhar, para desfazer, para sentenciar qualquer um que seja. Sabemos do processo onde homens abusam de mulheres, mas encontramos também o processo onde muitas mulheres desrespeitam homens e os seus esposos. Então nós precisamos agora de um equilíbrio, precisamos de uma complementariedade, ou seja, os dois se completam. Eles são um separado, mas os dois se tornam uma só carne. O papel do homem, agora tratando de cada um deles detalhadamente, primeiro, o papel desse homem é liderar, é conduzir. E Deus estabeleceu isso no início. E ele conversou com Adão, ele deu ordens a Adão, e ele continua então fazendo dessas coisas. É comum nós chamarmos e ouvirmos, né, dizer que o homem é o sacerdote do lar. Né? Eu prefiro que seja o líder do lar do que sacerdote do lar em si. Né? O papel sacerdotal é um papel sacrificial, muito voltado à antiga aliança, e o papel de Cristo Jesus, né? Ele aparece como sendo sacerdote, mas ele está falando da linha do pecado, da linha da transgressão, onde havia necessidade de alguém colocar-se entre nós e Deus.
Eu prefiro utilizar o termo líder no lar. Ele é o cabeça nesse lar. É ele quem dá a visão, é ele quem dá a orientação. Encontramos dificuldades, pois nem todos os homens têm em si mesmo a natureza de liderança, de mandar, de definir as coisas, mas nós entendemos que de algum modo as Escrituras colocou esse papel. Então o homem precisa, se naturalmente tem, desenvolva. Se ele encontra dificuldade, que ele aprenda a fazer isso. Eu acho interessante que as nossas igrejas trabalham essas coisas. Existem possibilidades de se fazer curso, existem muitos estudos sobre isso. Primeiro, sobre como ser homem na família e segundo, como assumir um papel de liderança no lar. Então, diversos livros nós encontramos. Existem pelo menos 2 livros, eu não tenho o título deles aqui agora, né? Mas depois eu passo para os irmãos da igreja que possam fazer essa leitura de como exercer o modelo de liderança e o tipo de liderança. Um livro bem mais antigo, do Jaime Kemp, né, que fala sobre como nós devemos desenvolver. Um outro livro, né, do Tim LaHaye, ele fala sobre essa realidade também. E agora os livros novos, mais recentes, que tratam justamente desse papel de liderança. Então, se você não consegue, você pode aprender muito bem a fazer essas coisas. Pode ser ensinado e a gente precisa, então, dar testemunho. O segundo é a responsabilidade do lar. Esse líder, ele assume responsabilidade sobre sua esposa e sobre os seus filhos, de cuidar, de se sacrificar, de trazer proteção, de trazer alimento. Essa é uma responsabilidade. Então ele não só manda ou comanda aqueles que estão debaixo do cuidado dele, mas ele também tem uma responsabilidade. E ele será cobrado pelo próprio Deus. A sociedade cobrará, pois é um lar e ele precisa ser constituído assim e que cada homem assuma essa realidade. Terceiro é o papel de amar a esposa. Agora é na relação conjugal e a Bíblia diz que os homens devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Entendemos aqui que é uma realidade muito grande. Existem coisas que são fáceis de se ver e dá para se ver a olho nu. Então, quando nós olhamos para o casamento, eu acredito que ele não tenha em si essa característica, onde automaticamente a gente olha para um homem e entende que um homem amando a mulher, Deus está no meio, né? Embora, depois que a gente começa a ler as Escrituras, nós encontramos, por exemplo, existe aqui um modelo positivo e um modelo negativo. Começo pelo negativo. Quando a gente lê Cantares, e a gente vai lá e lê aquele livro todo, automaticamente, muitos leitores da Bíblia, para não olharem aquele texto como simplesmente um homem e uma mulher demonstrando amor profundo, espiritualizam o texto e dizem que aquilo ali é a realidade do amor de Cristo pela igreja. Qual é o erro? Ele é muito simples, ele é básico. Ninguém, até os dias de Jesus, falou do amor de Deus para com a igreja baseado em Cantares. Por quê? Porque agora é o positivo. Cantares fala do amor de um homem por uma mulher. É o amor de um homem por uma mulher. Nós encontramos aqui Salomão demonstrando esse amor. E ele é que demonstra todo esse amor, a poesia toda que vem, como a noiva diz, depois como a esposa, de todo esse amor, essa é a realidade. Então esse é um modelo negativo que a gente espiritualiza e tem problema. Ou seja, o casamento demonstra verdadeiramente o amor de um homem por uma mulher e a sua fidelidade. Mas quando entramos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos dá uma nova visão. Então, se ela não é vista a olho nu, então nós chamamos isso aí de mensagem menor, de menor capacidade de lermos facilmente. Ou seja, não nos é revelado isso à toa, em qualquer lugar, espontaneamente. Preste atenção, somente os leitores das Escrituras sabem disso. Somente aqueles que estão sendo iluminados pelo Espírito Santo reconhecem isso, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Por quê? É a revelação que Deus fez para nós. Nós chamamos isso de micro-revelação. Ou seja, nós não conseguimos ver,
mas está lá. Mas quando aumentamos então a possibilidade de observar como é que deve um homem amar a sua mulher, Paulo explicou para nós. Ele diz: como é? Eu vou explicar. Um homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se deu por ela e a protege. Irmãos, a mensagem que encontramos, ela é maravilhosa. E o homem precisa entender isso. Amar não é um princípio de sentimento. Amar é um princípio de atitude. É fazer alguma coisa. E Cristo fez. Cristo morreu pela igreja. Cristo santifica a igreja. O marido também tem esse papel de dar a vida por sua esposa. É ele quem a protege. É ele quem cuida. Pedro diz que é a parte mais frágil. Então, dentro da realidade da criação, para a revelação e para a realidade conjugal, Deus colocou o papel para o homem e o papel para a mulher. Quanto à mulher, eu falei também mais 3 coisas e eu gostaria que você me acompanhasse. Primeira realidade, a Bíblia diz que a mulher deve ser auxiliadora idônea. Auxiliadora idônea aqui, ela tem 2 palavras muito simples. Idôneo aqui não é simplesmente alguém de bom comportamento. Pois imagine só, Deus criando alguém com mau comportamento. Aí ele criou Eva com mau comportamento, já vindo de um mau comportamento. Então Eva não existia. Então não está falando aqui do caráter desta mulher primeiramente. Aqui está falando de serem iguais. Adão saiu para ver os animais e dar nome aos animais, e para cada animal ele colocou pares. E ele descobriu que para cada animal macho tinha, a sua espécie semelhante. E aí então ele olhou e disse: o homem está sozinho, ele não tem ninguém. Os animais têm alguém. E agora eu vou dar então para o homem. Então, idôneo aqui é que seja igual. Segundo, auxiliadora. O auxiliador aqui mostra a ideia de não subserviência, mas de alguém que auxilia. Se há ofensa em chamar uma mulher de auxiliadora, deveríamos então entender o contexto bíblico. Por exemplo, Deus é chamado de nosso auxílio, é o nosso auxiliador. A Bíblia diz que o Espírito Santo é chamado de nosso auxiliador. A Bíblia diz que Jesus Cristo é chamado de nosso auxiliador. A Bíblia diz que as pessoas são nossas auxiliadoras. Ou seja, ninguém vai se ofender em chamar Deus de auxiliador, porque Ele nos ajuda. Ninguém vai se ofender em chamar o Espírito Santo de nosso auxiliador, porque Ele nos ajuda. Ninguém chama Cristo ou fica indignado porque Jesus é o nosso auxiliador. Então, o papel de auxílio aqui é alguém que tem uma missão. Esse é um termo militar, submissão. Então, ao homem foi dada uma missão e a sua esposa a ajudar a cumprir essa missão. Qual é a missão do homem? A missão do homem, ela está lá no Antigo Testamento. Ela é muito simples, ela é muito básica. A missão do homem é formar uma família, multiplicar, encher a terra e dominar. Esse é o papel lá do início. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. É assim. Então não é porque no início era um e hoje mudou. O nosso papel continua sendo o mesmo. Agora, como casal nós fazemos? Veja a realidade disso. Veja se isso não está numa questão espacial e temporal. Porque o casamento, ele é temporário, é uma união temporária. Ele não dura para a eternidade. Ele chega ao fim, tanto que nos casamos dizendo, até que a morte nos separe. Então essa missão não é mais importante do que a missão que Deus deu ao ser humano. Isso inclui homem e mulher. Mas na missão e no papel de homem e de cabeça na família, a esposa está aqui para isso. A mulher está aqui para isso. E ela desenvolve essa missão. E quantas vezes nós encontramos mulheres que entenderam esse papel e somam força para essa realidade. Irmãos, entendo que biblicamente nós devemos compreender isso. Então nós não nos submeteremos a uma mensagem de homens ou dos homens, mas uma mensagem bíblica para os homens e para as mulheres. Então, a família é um lugar de se ter uma visão realista sobre a harmonia conjugal, e a mulher tem esse papel. Segundo, a mulher tem o papel de ser bênção no lar.
Ela é a edificadora. É incrível observar isso. Sabemos que o homem é o cabeça na família, mas a mulher tem um papel de edificação, de construir o lar, de manter esse lar. Não é responsabilidade somente dela, mas ela tem um papel grandiosíssimo. É ela quem pare, é ela quem gere, é ela quem traz esses filhos, e ela é quem induz, é ela quem conduz, e ela é quem ensina, e ela tem esse papel. E ela encontra maior tempo para que possa desenvolver isso, e ela tem muito maior habilidade. Foi Deus quem colocou isso, tanto que a gente vê a habilidade de uma mulher edificar um lar, mas a gente também consegue ver uma mulher destruir um lar. É uma responsabilidade. Eu sei que tanto o homem, quanto a esposa, quanto os filhos, todos nós temos papéis fundamentais na harmonia do nosso lar. Mas a Bíblia diz, então se as mulheres compreenderem isso, elas conduzirão as suas famílias muito melhor e ela abençoará. Provérbios fala de 2 tipos de mulheres. Fala da mulher rixosa, a mulher que reclama. A Bíblia diz que ela é como goteira, e aí vai, cansa, e até diz assim, olha, é impossível, é horrível viver com uma mulher rixosa. Mas a Bíblia diz que a mulher pode ser a coroa do seu marido. O que é coroa do seu marido? É a honra do seu esposo pelo comportamento. Então você precisa decidir como mulher o que você quer ser, né? Uma goteira dentro de casa, uma mulher rixosa, ou você quer ser uma coroa para a sua família, para o seu esposo. São esses papéis. E por último, nós encontramos a ideia da honra. Como é que uma mulher o seu marido? Fala de respeito. Os homens esperam das mulheres respeito e as mulheres esperam dos homens amor. Na realidade, as duas coisas se completam e elas podem ser até sinônimas, pois uma pessoa amorosa, uma pessoa honrosa, uma pessoa que devota cuidado, respeito à outra, demonstra esse amor. E é assim que a igreja tratou Cristo Jesus. A igreja deve tratar a Cristo Jesus assim, com honra. Assim também a esposa deve fazer. Olha, qualquer marido que trata a esposa com amor, ele honra ela. E qualquer mulher que trata o seu marido com respeito, ela honra ele. Então existe um princípio com falas diferentes, mas embora o fundamento é o mesmo, é de demonstrar amor, de demonstrar cuidado. Então uma esposa, ela consegue honrar o seu esposo, elogiando, falando quem ele é, ajudando, auxiliando. E um marido consegue contribuir com a sua esposa tendo as mesmas atitudes. Pegue lá o fruto do Espírito. E esses seriam, comportamentos que auxiliariam a esposa. A esposa deve respeitar o seu esposo e o esposo deve amar a sua esposa. Família, um lugar de se ter uma visão realista sobre casamento. Se você entrou no casamento tendo uma visão otimista, comprometida, talvez você está se decepcionando dia após dia. E você não vai construir e nem conseguir ajudar no seu desenvolvimento conjugal. Se você é uma pessoa que adotou a visão pessimista, você talvez não tenha nem desejado casar. Você nem pensa em casar. Você já viveu muito tempo e ainda olha com maus olhos a visão. Preste atenção. Quando você olha com maus olhos aquilo que Deus criou, você cria um problema com Deus, não é com as pessoas. Então, possivelmente, você não tem um problema com o matrimônio. Você tem um problema com aquilo que Deus criou, com aquilo que Deus formou. É muito comum vermos pessoas crentes falarem mal do casamento. Não é falarem mal de um casamento. Entender que um casamento não está dando certo é uma coisa. Mas agora você levantar-se contra a instituição do casamento já é um problema grave, pois você está se manifestando contra Deus. Foi assim que o Senhor Jesus, não ouvistes, não lestes, que desde o princípio o Criador, o nosso Deus, criou homem e mulher e disse para os dois se unirem e tornarem-se uma só carne. Então o otimista, ele contribuirá, o otimista excessivo, ele contribuirá para o não amadurecimento no casamento, pois ele pode ser até ingênuo.
E aí então ele não consegue ver a realidade e ele pode se frustrar. Existe aquele que é pessimista, ele já entrou frustrado no casamento e ele não sabe então como lidar. A Bíblia nos convida a sermos realistas no nosso casamento. Por quê? Porque vai unir duas pessoas de famílias diferentes, de temperamentos diferentes, de cultura diferentes, até mesmo de credos religiosos diferentes. E a Bíblia até fala sobre essa impossibilidade de andarem bem, sobre mentalidade, e sabendo que o tempo fará com que cada uma dessas pessoas possam mudar. E a gente precisa então manter. Veja no texto como é que encerra. O Senhor Jesus disse que os dois se tornariam uma só carne. Existe aqui uma união mística. Não é simplesmente uma união sexual. Agora, a Bíblia diz que é impossível descolá-los. Eles estão marcados. Eles vivem um para o outro, mesmo estando distantes. Por isso, então, Cristo Jesus diz: o que uniu Deus, não separe o homem. O divórcio não faz parte da visão realista de Deus sobre o casamento. Os discípulos, quando ouviram isso, disseram: então é melhor não casar. E o Senhor Jesus realisticamente advertiu: é mesmo, tem gente que não está pronto para isso. Tem gente que não presta para isso. E ele fala de 3 grupos. Existem aqueles que não estão prontos para isso. Existem aqueles que se tornaram eunucos, por força ou porque eles foram obrigados a não se casar. Era um modo comum entre os reinos. E existem aqueles que se consagraram, dizendo: não, nós não nos casaremos. Então, o solteirismo não é um problema. Uma pessoa decidir não casar não é um problema. O problema é uma pessoa decidir não casar porque ela é contra o casamento. Outra é uma pessoa decidir não casar porque ela não quer ser frustrada na vida. O solteirismo é: eu entendo que eu não devo me casar. Existem muitas pessoas que se casaram, mas não deveriam ter se casado. Elas estão trazendo muita tristeza ao coração dela e ao coração da família, porque ela não consegue entender. Essas pessoas sempre estão tristes com a realidade do casamento, elas sempre estão querendo separar-se e elas sempre estão confusas quanto à vontade de Deus. Casar é uma coisa, solteirismo é outra coisa. São 2 realidades em que Deus estabeleceu. Por isso nós encontramos Sansão, que ainda que tenha tido as suas dificuldades todas, ele era um eunuco, ele foi feito para não se casar. E nós encontramos essa realidade. João Batista foi consagrado. Samuel, ele consagrado como filho, depois cresce e tem outras realidades. O Senhor Jesus não se casou. Então ele não estava errado quanto a isso, mas é o princípio da sua formação, aquilo que pudesse estar por trás. Mas, pelo que nós percebemos, a maioria das pessoas estão aptas ao casamento. E os discípulos disseram ao Senhor Jesus: como é duro esse sermão. Então é difícil, mas eles estavam falando sobre o divórcio. Jesus não falou que era possível. Jesus falou que era impossível. E ele colocou lá uma cláusula, apenas uma cláusula. Sobre essa, nós falaremos em outro momento para tratarmos dessa realidade do divórcio. Que Deus abençoe a sua vida e que na sua casa você possa, debaixo da informação e da luz das Escrituras, obra do Espírito Santo de Deus, entender que a família é um lugar de se ter uma visão realista sobre o casamento. Marido e mulher, homem e a sua companheira. Que Deus possa conduzir-nos e lembrar disso. Na criação, somos todos iguais. Na relação conjugal, cada um tem um papel a ser executado. E que as nossas famílias glorifiquem a Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom domingo. Lembre-se das doações da nossa igreja. E a mocidade, os jovens, parabéns pelo seu dia.
Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Amém.